Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução do ITA 2020, vem agora resolver com vocês a questão 43 de progressão geométrica junto com números complexos. Questão chique demais, hein? Seguinte, pessoal, se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita, se inscreva agora, toque no sininho, sempre vai ter exercício aqui bacana para vocês, principalmente para te ajudar nos principais vestibulares do nosso país. Então vai lá, agora mesmo, dá uma se inscrevida aí no meu canal para que você fique por dentro de todos os vídeos que eu posto toda semana. Então vamos lá resolver essa questão. Ele fala o seguinte: a parte real da soma infinita da progressão geométrica cujo termo AN é dado por é quanto? Então é o seguinte, eu tenho uma sequência, que é uma progressão geométrica, ele tem uma soma infinita, beleza, aí depois que eu calcular essa soma infinita, o cara tá te pedindo a parte real. Isto é, tem conta pra caramba pra fazer aqui, vai levar uns 2 minutos. Brincadeira, bora lá então. Seguinte, pessoal, a gente tem o AN, que ele diz que é cosseno de n mais seno de n dividido por 2 elevado a n. Para a gente obter a razão, a gente precisaria, por exemplo, achar ou um número da frente ou um número de trás. Aqui, só para a gente pegar, vou achar o AN mais 1. Quem que é o AN mais 1? É o cosseno de quem? De n mais 1, mais i vezes o seno de quem? De n mais 1. Tudo isso daqui dividido por 2 elevado a n mais 1. Beleza. E aí, o que acontece? Para a gente determinar a razão de uma progressão geométrica, basta a gente fazer, por exemplo, o AN mais 1 dividido por quem? Dividido pelo AN. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, você vai ter o cosseno de quem? De n mais 1 mais i vezes o seno de quem? De n mais 1 dividido por quem? Por 2 elevado a n mais 1. E tudo isso dividido, vamos lá, força aí, não é mandando, cosseno de n mais i vezes quem? O seno de n dividido por quem? Por 2 elevado a n. Só n aqui. Bom, deixa eu tirar isso aqui. Beleza, então. O que você tem que lembrar? Aqui é o seguinte, divisão, né? Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, o que você vai ter aqui? O 2 elevado a n mais 1 com 2 elevado a n vai sobrar só um 2 aqui. Então, esse cara aqui cancela, vai sobrar um 2 na minha conta. Então, o meu Q, que é a minha razão, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser esse cara aqui, que é o cosseno de n mais 1 mais i vezes o seno de n mais 1, dividido por quem? Dividido pelo cosseno de n, mais i vezes o seno de n. Isso aqui vezes quanto? Vezes meio, que seria, no caso, o 2 que sobrou aqui em cima. Bom, aí o que acontece? O que você tem que lembrar? Qual que era a ideia nessa parte? Aqui a gente tem a divisão de dois números complexos. Se você pega um número complexo z, que é da forma, ele tem um módulo, que eu vou chamar aqui de ρ1, vezes o cosseno de θ, mais i vezes o seno de θ. E eu vou pegar aqui um w, que ele vai ter um outro módulo, que eu vou chamar aqui de ρ2, vezes quem? Um cosseno de alfa, mais i vezes o seno de alfa. Esses são dois números complexos em sua forma trigonométrica. Quando a gente multiplica dois números complexos, os módulos multiplicam e os ângulos somam. Quando a gente divide dois números complexos, os módulos se dividem e os ângulos se subtraem. Então, aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou escrever esse número complexo, ambos têm módulo 1, porque não tem ninguém aqui na frente, então vai ficar 1 dividido por 1, que dá 1, vezes quem? O cosseno, aí você teria n mais 1 menos n. n mais 1 menos n só sobra 1, mais quem? O i vezes quem? O seno também de 1. E aí, isso tudo vezes quanto? Vezes o meio. Beleza, então essa daqui, pessoal, é a razão da nossa progressão. Aí o que a gente precisa agora fazer? Somar. Beleza, agora a gente precisa fazer a soma infinita. Então, como é que a gente calcula a soma infinita de uma progressão geométrica? A soma infinita ela é dada pelo A1 dividido por 1 menos quem? Menos a razão. Nesse caso, o A1, pessoal, basta a gente pegar aqui nosso termo geral e substituir o n por 1. Então, o que vai ficar aqui pra gente? Vai ficar cosseno de 1 mais i vezes seno de 1 dividido por 2. Esse é o A1. Dividido por 1 menos quem? A razão, que é esse número feião que a gente encontrou aqui anteriormente. Então, vai ficar 1 menos o cosseno de 1 mais i vezes o seno de 1, só que isso aqui dividido por 2. Beleza, como é que a gente faz aqui? Eu vou dar uma organizada, que depois que a gente fizer essa soma, ele quer que a gente determine a parte real. Então, vai ficar o seguinte, aqui em cima não tem o que fazer, então vai ficar cosseno de 1 mais i vezes o seno de 1 dividido por 2, tudo isso aqui dividido por quem? Aqui eu vou fazer um MC, tá? Então vai ficar 2 menos, fazer a distributiva do menos aqui, então vai ficar 2 menos cosseno de 1 menos i vezes o seno de 1, tudo isso aqui dividido por quem? Dividido por 2.
Posso mandar o 2 embora, então o que vai sobrar aqui para a gente? Vai sobrar o seguinte, cosseno de 1 mais i vezes o seno de 1 dividido por 2 menos cosseno de 1, isso daqui menos i vezes o seno de 1. Agora é a parte braçal do exercício, que é, no caso, a gente multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, porque quando a gente tem uma divisão de números complexos, basta multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, o que vai ficar aqui para a gente? Vou fazer o seguinte, e multiplicar pelo conjugado seria multiplicar trocando o sinal aqui da parte imaginária. Como tem menos i seno de 1, vou multiplicar tudo isso aqui por o mais i seno de 1. Então vai ficar cosseno de 1 mais i vezes seno de 1, conjugado que eu estou multiplicando. O conjugado vai ficar feio aqui, ó. Vai ficar o seguinte, 2 menos o cosseno de 1, e aí mais i vezes o seno de 1. Então esse é o cara que eu estou multiplicando. Tudo isso dividido por 2 menos cosseno de 1, menos i seno de 1, vezes conjugado que eu estou multiplicando, então é 2 menos cosseno de 1, mais i vezes o seno de 1, tá bom? Então é isso que a gente tem. Bom, agora o que a gente vai fazer aqui? Fazer a distributiva. Lembrando que é o seguinte, pessoal, quando a gente multiplica um número complexo com o seu conjugado, então, por exemplo, se a gente tem lá a mais bi vezes a menos bi, isso daqui é a quadrado mais b ao quadrado, tá bom? Então, se você tiver na dúvida, faz a distributiva aí só para você verificar, mas um número complexo vezes o seu conjugado é o quê? É a quadrado mais b quadrado, isto é, parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, aqui embaixo eu vou ter o seguinte, vai ficar 2 menos cosseno de 1, né? 2 menos cosseno de 1 ao quadrado, mais quem? O seno ao quadrado de 1. Beleza. Agora aqui em cima não tem o que fazer, ó. Cosseno de 1 vezes 2, então vai ficar 2 cosseno de 1. Cosseno de 1 vezes menos cosseno de 1 vai ficar menos cosseno ao quadrado de 1. Agora, depois, cosseno de 1 vezes i seno de 1, então vai ficar mais i vezes cosseno de 1 vezes seno de 1. Beleza, agora terminou a primeira parte, agora vamos para a próxima. I seno de 1 vezes 2, então vai ficar o seguinte, vai ficar mais 2i seno de 1. Depois, i seno de 1 vezes o menos cosseno de 1, então vai ficar menos quem? I cosseno de 1 seno de 1. E aí, por fim, aqui, ó, i seno de 1 vezes i seno de 1, i vezes i daí quadrado. I quadrado é menos 1, então vai ficar menos seno ao quadrado de 1. Então, menos seno ao quadrado de 1. Beleza, então ficou tudo isso aqui. Agora, pessoal, o que vai acontecer? Vamos lá. Ó, o que a gente tem aqui? O i cosseno 1 seno 1 cancela com o i cosseno 1 seno 1. A gente vai ter o seguinte, ó, cosseno ao quadrado de 1 e mais seno ao quadrado de 1 dá 1. Como os dois são negativos, então vai ficar menos 1. Então, nossa expressão aqui em cima vai ficar 2 cosseno de 1 menos 1 mais quem? 2i seno de 1. Isso tudo dividido por quem? Na hora que eu fizer a distributiva aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quem? Quadrado do segundo. Mais o seno ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar o quê pra gente? Aqui no denominador vai ficar 4, aqui ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1. Então, 4 mais 1 vai ficar 5, menos 4 quem? Cosseno de 1. Aí você vai nas alternativas, todas elas têm isso daí. Ou seja, ele queria que no mínimo a gente chegasse aqui. Isto é, no fim do exercício. Agora, o que acontece? Aqui em cima a gente vai ter 2 cosseno de 1 menos 1 mais 2i seno de 1. Ok, separando a parte real da parte imaginária, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar 2 sobre cosseno de 1 menos 1, dividido por 5 menos 4 cosseno de 1, como sendo a parte real, que é justamente o que ele queria desde o princípio. E aí, se a gente comparar esses valores com as alternativas, isso corresponde à alternativa A. Bom, pessoal, exercício aqui pancadão, exercício difícil, espero que você tenha entendido pelo menos o raciocínio e tenha entendido a resolução. Diga aí, comenta, curta, compartilha se não é ou não um exercício hard aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!